Salomão está entre os reis mais icônicos da história e foi um dos governantes mais prósperos de todos os tempos. Ele também foi um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele é notável não apenas por suceder seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomparável e realizações extraordinárias, sendo a principal delas a construção do primeiro templo em Jerusalém. Para se ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até os últimos dias de Davi serem registrados, seu nome aparece cerca de 300 vezes apenas no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, o nome de Salomão também é citado em escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas que o ligam a uma série de práticas místicas e até mesmo obscuras, como um suposto controle sobre demônios. Mas, neste vídeo, você aprenderá a verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, a mulher que havia sido esposa de Urias. Assim, Salomão nasceu enquanto Davi já reinava em Jerusalém. Ele também é chamado de Jedidias na Bíblia, que significa amado do Senhor. O rei Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não há praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos e juventude de Salomão. No entanto, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos ter uma noção do tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias esposas, o que obviamente levou a muitos problemas entre elas e seus filhos, que protagonizaram diversas intrigas em busca de prestígio. Salomão aparece na história bíblica em um contexto de grande tensão dentro da família real, no meio de uma luta pelo trono de Israel. Quando o rei Davi já estava velho e debilitado, seu meio-irmão Absalão já havia tentado usurpar o trono, mas sem sucesso. Mais tarde, o filho mais velho sobrevivente de Davi, chamado Adonias, tentou o mesmo, proclamando-se rei sobre Israel. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, o antigo general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou, por todos os meios, ocupar o trono de seu pai, até mesmo organizando uma festa de coroação. Quando Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados souberam do plano de Adonias, trabalharam para lembrar Davi de sua promessa ainda não cumprida de que Salomão seria seu sucessor. Assim, Davi ordenou a ascensão de Salomão ao trono, e ele foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok. Provavelmente, Salomão tinha no máximo 18 anos quando foi coroado. O reinado de Salomão foi longo, abrangendo 4 décadas de governo. Os estudiosos debatem se seu reinado ocorreu entre 971 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu para consolidar sua posição como rei e eliminar sua oposição. Assim, ordenou a execução de Adonias e Joabe, além do banimento de Abiatar, começando a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um vasto território, aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições internas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma nova organização territorial, dividindo Israel em 12 distritos administrativos, cada um comandado por um oficial do rei. Esses distritos eram responsáveis por fornecer suprimentos para a corte ao longo do ano, com cada distrito contribuindo durante um mês específico. A lista diária de provisões era bastante pesada. Segundo o registro em 1 Reis, capítulo 4, incluía 9.000 quilogramas de farinha, 30 bois, 100 ovelhas e cabras, além de veados, gazelas, aves selecionadas e outros alimentos refinados. O exército de Salomão também foi modernizado, com a introdução de carros de guerra e cavalaria. Ele construiu novas estradas e fortalezas para proteger as rotas comerciais. O comércio foi um dos grandes pilares do reinado de Salomão. Ele controlava rotas comerciais e estabeleceu pontos estratégicos que lhe trouxeram grande receita. A prata se tornou tão comum quanto as pedras em seu reino, e o cedro era abundante. Salomão fez alianças comerciais com Irã, rei de Tiro, fornecendo anualmente 2.000 toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite puro em troca de madeira e pedreiros para suas construções. O comércio marítimo foi a atividade mais lucrativa de Salomão. Seus navios navegavam pelo Mar Vermelho, Mar Arábico e Oceano Índico, chegando até Ofir, em expedições que duravam até 3 anos. Mas, de todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, o templo em Jerusalém foi a mais importante. Para sua construção, Salomão usou trabalho forçado, recrutando principalmente cananeus e também israelitas. Isso gerou insatisfação, especialmente quando Adonirão,
o superintendente dos trabalhadores, foi assassinado. O templo foi construído no Monte Moriá, onde Davi havia erguido um altar ao Senhor. A obra levou 7 anos para ser concluída e foi feita com materiais preciosos, incluindo toneladas de ouro e madeiras nobres. Salomão também construiu outros edifícios importantes, como o Palácio do Líbano e sua própria residência, que acomodava suas 700 esposas e 300 concubinas. Apesar de sua sabedoria e riquezas, Salomão tomou decisões que causaram problemas para Israel, como a introdução da idolatria devido aos casamentos políticos com mulheres estrangeiras. Além disso, os altos impostos e o trabalho forçado geraram grande insatisfação entre o povo. No final de sua vida, Salomão se afastou do Senhor, adorando outros deuses para agradar suas esposas. Deus se irou contra ele, mas, por amor a Davi, não retirou o reino durante sua vida. No entanto, após sua morte, o reino foi dividido, cumprindo o julgamento divino. A Bíblia não fornece detalhes sobre a morte de Salomão, mas ele faleceu de forma melancólica, deixando um reino enfraquecido e à beira do colapso. No entanto, seu legado permanece, sendo lembrado como o rei que construiu o templo do Senhor e elevou Israel a uma posição de prestígio internacional. Muitas histórias não bíblicas associam Salomão a práticas místicas e mágicas, mas não há evidências concretas de que sejam verdadeiras. O que realmente sabemos sobre Salomão é o que está registrado na Bíblia. E o mais importante de tudo é entender que toda a glória e esplendor do reino de Salomão era uma prévia do reino eterno do Messias. O Salmo 72, atribuído a Salomão, usa uma linguagem grandiosa para descrever tanto o rei humano quanto anunciar o verdadeiro rei divino, Cristo. Agora, deixe nos comentários sua opinião sobre a história de Salomão.